estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca examinadora, em especial a professora mestre Mirela de Souza Balesteiro, que foi a nossa orientadora do trabalho. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a escolha do nosso tema, que é o uso das políticas públicas na democratização no acesso ao ensino superior a partir do ano 2000. Esse tema, na verdade, ele não foi escolhido durante o período que nós fizemos nesses 6 meses do trabalho propriamente dito. Esse tema já vem caminhando conosco, com o nosso grupo, desde os primeiros ajustes do nosso primeiro projeto integrador. O nosso grupo sempre teve, assim, bem presente a sensação de gratidão, porque nós entendemos que nós somos atendidos pelas políticas públicas na área educacional. O Polo AB é uma política pública, a Univesp é uma política pública. Então, para nós, teve um sabor especial, porque nós estamos falando de nós mesmos. E quando você fala um pouco de você, você se sente pertencente àquilo ali. E é por isso que o nosso trabalho, ele teve um sabor todo especial. Olá, o meu nome é Karina e eu vou falar sobre a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Nós começamos com uma definição de políticas públicas. Então, as políticas públicas, no nosso entendimento, ela corresponde a um conjunto de ações, a um conjunto de atividades que são desenvolvidas pelo Estado, tanto de forma direta como também de forma indireta. Essas ações e essas atividades, elas contam com a participação de agentes públicos e de agentes privados. O que isso exatamente significa, Que as políticas públicas, elas surgem a partir das necessidades, a partir das demandas da população, que de uma forma muito organizada faz chegar até os seus representantes. Então, no primeiro momento, os representantes do Poder Legislativo, nas pessoas aí dos deputados e dos senadores, e no segundo momento, essas políticas elas são implementadas pelo Poder Executivo, nas pessoas do presidente, do governador, dos prefeitos, enfim, E muitas vezes, existe a contribuição, do setor privado na implementação dessas políticas públicas aí. O nosso TCC, ele traz o uso das políticas públicas para a democratização do ensino superior no Brasil a partir dos anos 2000. A gente sabe, que embora em 1988, através da Constituição Federal, foi instituído a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, em estabelecimentos financiados pelo governo. Porém, essa legislação de 1988, por si só, ela não foi e ela ainda não é o suficiente para garantir o acesso a esse ensino. Então, as políticas públicas, que são colocadas em prática no Brasil, também defendem e também contemplam a criação de diferentes instituições, de diferentes programas e de diferentes modalidades, como, por exemplo, o ensino à distância. E essas instituições, esses programas, essas modalidades, essa diversidade, ela não só amplia, mas como também ela favorece o acesso ao ensino superior. Ainda assim, mesmo considerando o maior número de vagas, mesmo considerando as maiores facilidades de acesso, existem outras dificuldades que impedem não só esse acesso, mas também a permanência dos estudantes no ensino superior. Nesse sentido, através das políticas públicas, o governo federal, no ano de 2006, ele instituiu e também manteve alguns programas muito importantes, que são, por exemplo, o FIES, o ProUni, o Programa de Inclusão Social e Racial, que nós conhecemos como Programa de Cotas, que, por si só, eles abrandam, eles reduzem, eles diminuem essa lacuna de acesso, em especial das classes tidas historicamente como menos favorecidas. Dessa forma, no nosso TCC, nós realizamos um levantamento de fonte de pesquisa bastante atual, que norteia o ingresso ao ensino superior e a sua flexibilização através dessas políticas públicas implementadas. E também os reflexos positivos que esse ensino superior proporciona ao nosso público-alvo, que é as camadas menos favorecidas. Obrigada.
O objetivo geral do nosso trabalho é evidenciar a democratização do ingresso ao ensino superior a partir do ano 2000 através das políticas públicas. Os objetivos específicos são realizar um levantamento das atuais políticas públicas para o ingresso do ensino superior, apresentar os benefícios que o ensino superior pode proporcionar e analisar a flexibilização da educação superior por meio de políticas públicas. Os jesuítas deram início à história da educação superior no Brasil, com cursos de teologia e filosofia, oferecidos aos alunos que geralmente eram os filhos de funcionários públicos e de senhores de engenho. Mais tarde, com a chegada da família real portuguesa, as escolas de ensino superior foram instaladas no país. Essas escolas traziam traços europeus e limitavam o ensino superior à formação de profissionais liberais. Na Constituição de 1891, houve uma expansão e descentralização da educação, criando instituições públicas e privadas, mas os cursos oferecidos continuavam voltados para a elite social e conservadora da época. Já no governo de Getúlio Vargas, foram criados o Ministério do Trabalho, da Indústria, do Comércio, da Saúde Pública e Ministério dos Negócios da Educação, onde regulamentou o ensino superior. Mas as reformas educacionais de Vargas não atendiam às necessidades da população, porque a intenção eram as mesmas: preparar mão de obra para o mercado de trabalho, enquanto o ensino superior ficava com a elite. Na Constituição de 1988, a educação passa a ser um direito de todos, mas só a educação básica é de responsabilidade do Estado. Assim, surgiu a necessidade de criar estratégias para incluir as diferentes classes sociais em um nível de igualdade, para a disputa ao ensino superior. Com isso, as universidades públicas ficam com um papel importante no país, que é conceder oportunidades de um curso superior para aqueles que não possuem condições financeiras para a formação. Atualmente, as políticas públicas são utilizadas para tentar minimizar as falhas do passado, permitindo que a disputa por uma vaga nas universidades seja mais igualitária. Assim, foram criados alguns programas, como o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, através de notas. Temos o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e para as faculdades particulares, temos o ProUni, que permite a concorrência de bolsas integrais ou parciais. O FIES, que é um financiamento estudantil. A tecnologia também teve sua contribuição, facilitando o acesso ao ensino superior na modalidade à distância e no ensino híbrido, com mensalidades acessíveis e flexibilização de horário. O sistema de cotas tem como objetivo facilitar o ingresso nas universidades das populações étnicas brasileiras. Tornou-se obrigatória nos processos seletivos das universidades, garantindo uma reserva de porcentagem de vagas para negros, índios, quilombolas e deficientes. Além desses programas já citados, novas políticas começam a surgir para poder expandir ainda mais esse processo de democratização. Os benefícios da educação superior vai além da formação. É a satisfação de realizar um trabalho prazeroso. É um desenvolvimento pessoal. As políticas públicas permitiram a inclusão de grupos sociais excluídos do ensino superior, dando a oportunidade de se ter uma sociedade mais justa e igualitária. A metodologia desse trabalho teve uma abordagem quali-quantitativa. Toda ciência utiliza-se de métodos padrões para coletar, analisar e interpretar os dados. Esses métodos incluem observação, aplicação de questionário, entrevistas, experimentos, revisão bibliográfica, entre outros. Tudo isso é realizado para que se possa dar mais credibilidade e continuidade à pesquisa. Nesse sentido, esse trabalho ele foi desenvolvido em duas partes. Na primeira fase, foi realizado uma análise qualitativa,
fundamentada em uma revisão bibliográfica, permitindo assim a coleta de informações básicas sobre os principais aspectos ligados ao uso das políticas públicas para ingresso no ensino superior. Essa revisão bibliográfica, ela foi desenvolvida a partir de material já elaborado, como, por exemplo, livros, dissertações, teses, artigos científicos, normativas e leis. Ambos materiais disponibilizados por meios eletrônicos e também de modo impresso. Já na segunda fase, foi realizada uma análise quantitativa, através da elaboração e criação de um questionário. Esse questionário ele teve como objetivo a coleta diretamente de informações com a população sobre o uso das políticas públicas para acesso ao ensino superior. Esse questionário, ele apresentava perguntas de respostas fechadas e abertas. Para a criação dessas perguntas, foi seguido os critérios sugeridos por Chagas 2000. Este questionário ele foi disponibilizado ao público por um período de 15 dias por meio eletrônico, através do Google Forms. Passado então esse período, as respostas foram então analisadas e posteriormente apresentadas nas formas de gráficos. Olá pessoal, nós estamos aqui agora para apresentar os resultados e as discussões e também as considerações finais do nosso trabalho. Em resultados e discussões nós apresentamos a pesquisa que já foi citada em metodologia. Essa pesquisa ela foi através do Google Forms e chegou a 72 pessoas. Quando nós perguntamos a essas pessoas, vocês conhecem ou já ouviram falar sobre políticas públicas para a educação? 4,8% das pessoas disseram não conhecer. Nunca tiveram ouvido falar sobre políticas públicas. Quando nós então perguntamos dessas que conhecem, quantas que já ouviram falar em escolas, já ouviram falar em telejornais, na onde elas tiveram acesso a essa informação? 51% disse que conheceram através da escola. Sentados nas suas carteiras, aprendendo no dia a dia, aprenderam um pouco sobre políticas públicas e isso as fez levar para frente. Quando nós deixamos uma questão aberta, você conhece políticas públicas? Quais são os programas que você conhece? Em sua maioria, as pessoas responderam ProUni e SISU. Em uma próxima pergunta, questionamos se você já foi beneficiário de alguma política pública ou conhece alguém que sim. E direcionamos as respostas com os programas em evidência no dia a dia de hoje. E desses aí, 72% disseram conhecer o FIES. Então, muitas pessoas ainda têm dúvida se tal ou tal programa ainda faz parte do Políticas Públicas para a Educação ou se é algum outro tipo de incentivo. Mas não, todos são políticas públicas para a educação. Quando nós perguntamos se as pessoas eram contrárias ou favoráveis a políticas públicas, muitos disseram ser contra. Basicamente a metade favorável e metade contra. Os que eram favoráveis sempre discorriam, porque era uma pergunta de livre resposta, que é necessário, porque nós necessitamos a igualdade, nós necessitamos trazer o jovem que está muitas vezes afastado da sala de aula por algum motivo financeiro, social, para dentro desse acolhimento. Quando as pessoas disseram ser contras, também utilizaram o pressuposto de que a princípio todos somos iguais. Mas e aí? Será que o favelado, aquele que mora numa favela, é igual àquele que mora no condomínio? Será que a educação que chega para o favelado chega para quem está no condomínio também? Política pública para a educação é essencial. Infelizmente, o nosso governo teve o maior investimento em políticas públicas lá atrás, nos anos de 2003 a 2016. Nesse ano corrente de 2022, o governo federal cortou dos cofres da educação 3,2 bilhões. Porém, nós ainda temos muitos políticos e muitas pessoas que lutam pela essa causa. Muitos que ainda têm buscado, incentivado e fazido com que a política pública ganhe espaço e ganhe notoriedade, assim como é necessário por ela. Nós, como educadores, lutamos a cada dia mais por isso. Nas considerações finais, nós chegamos à conclusão de que sim, a política pública tem ganhado espaço. A política pública, por mais pequenininho que seja, por menor que pareça uma semente, ela vem crescendo e também está se desenvolvendo. Nós acreditamos
que muito em breve políticas públicas será um tema muito abrangido, que esses programas sociais ganharão cada dia mais notoriedade e as pessoas poderão chegar ao ensino superior utilizando-se deles de uma forma muito mais fácil do que nos dias de hoje. Encerramos o nosso trabalho com uma frase daquele que norteia os nossos pensamentos e também nos dá todos os dias um pouco mais do seu conhecimento, nos deixou tudo isso, nosso inesquecível Paulo Freire. A educação não muda o mundo, mas a educação muda homens, e homens mudam o mundo. Com esse trabalho nós buscamos mudar homens, mudar mulheres, jovens que estão começando agora, que vêm junto conosco. Nós buscamos mudar pessoas, porque nós queremos um mundo melhor para daqui a uns anos. Nós não pensamos simplesmente em deixar um mundo melhor, nós pensamos em deixar pessoas melhores para o mundo em que vivemos.